bem-vindos ao Vertentes do Amor. Hoje vamos colocar o amor sobre duas lentes bem diferentes. De um lado, o coração emocionado e do outro, o coração, a cabeça mais racional e realista. Doctor, será que eu sou mais emocionado ou mais realista? Com certeza emocionado, né? Só nada. Eu sou realista. E hoje queremos saber, você é mais do tipo que mergulha nas emoções ou prefere analisar tudo com muita calma e segurança? É o coração ou a razão que guia o seu amor? E aí, Afonso, o que será? Pessoal, para essa conversa, nós trouxemos dois convidados especiais com visões bem diferentes sobre o que sustenta o relacionamento. De um lado, temos ela, que nasceu em uma cidade com apenas 4.000 habitantes, se formou em medicina, é mãe do Pedro e que acredita que o amor também precisa de estabilidade e segurança e de alguns luxos também. E do outro lado, temos ele com 17 anos de carreira consolidado no marketing, conselheiro dos amigos, começou ali na informalidade e hoje ele tem um canal de vídeos no YouTube e no Instagram com mais de 1.600.000 visualizações. Bastante é muita coisa, gente. Bastante coisa. E ele agora é especialista em psicanálise comportamental e que se encaixa mais no time dos emocionados. Então, bora trabalhar, pessoal. Então, bora trabalhar? Vamos começar a nossa conversa com o Rodrigo e a Mayara? Que delícia ter vocês aqui conosco. E eu quero começar com você, Mayara. Vamos lá. O que significa para você ter uma visão mais realista do amor e do relacionamento? Uma visão realista? Para mim, uma visão realista é ter uma visão mais prática e racional, né? Então, é tentar tirar os viés, aquilo que te leva a pensar de outra forma e ser prático e racional. Isso é uma visão realista. Os fatos são o que são. Excelente. Rodrigo, conta um pouquinho da tua experiência profissional pra gente. Bom, a minha experiência profissional ela é focada na parte de marketing, então eu sou um executivo de marketing antes de mais nada. E eu comecei a me enveredar para essa parte dos relacionamentos faz um certo tempo, assim, tem aproximadamente uns 9 meses eu comecei a enveredar para essa parte do relacionamento e comecei a me especializar nessa área. Eu me intitulo como emocionado nas redes sociais, ali, converso com esse pessoal que tem essa vertente mais latente nas redes sociais hoje em dia, então a gente está começando a trabalhar um pouco mais essa questão. Então a minha experiência profissional é focada na parte de marketing, bem racional, como diz a Mayara aqui. Então a gente está acostumado a lidar com dados, com números, e faz esse contraponto bem interessante quando a gente vai para os relacionamentos, né? E o que você define uma pessoa emocionada? O emocionado hoje em dia, eu acho que é aquela pessoa que antigamente, porque o emocionado hoje em dia é um termo muito novo, é um termo muito perene nas redes sociais. Então as redes sociais intitulou-se quem gosta, quem é mais romântico, que é o romântico à moda antiga, que gosta de estar em um relacionamento, que gosta de se relacionar, que se preocupa, que dá atenção, que se dedica a outra pessoa num relacionamento para construir uma relação, ele é tido como emocionado nas redes sociais hoje em dia. Mas é um emocionado, você tá falando isso, mas quando a gente fala emocionado, por isso que é uma pessoa bem emotiva ali, bem no sentido de frufruzinho, muito meloso, muito, não é? Nem tanto. Tem essa carga muito que as pessoas automaticamente atribuem ao ser emocionado, que é aquela pessoa extremamente romântica, aquela pessoa extremamente pegajosa. Também não é assim. Eu acho que o emocionado saudável é aquela pessoa que entende os limites da outra pessoa, é a pessoa que entende ali as questões dos limites estabelecidos dentro de uma relação e que está disposta a construir um relacionamento saudável, respeitando os limites, respeitando as interações, ali, o que tem dentro de cada relacionamento. O importante do emocionado é o seguinte, ele está comprometido em querer construir um relacionamento. O emocionado ele está ligado a isso. Então tem que ser um pouco realista também, né? Para não poder passar do ponto ali, né? Porque senão pode ser, como o Afonso falou, amiga. Fica muito realista, o emocionado já é um carente. O carente. Na minha visão realista, o emocionado é um carente. Não é porque ser romântico é uma coisa, né? Você pode ser uma pessoa romântica, gostar de, de coisas românticas e não ser um emocionado. Você concorda? Em partes. O que acontece? Hoje em dia, as relações, as pessoas, elas estão cada vez mais individualistas. Então elas estão... E tá tudo certo. Eu acho que assim, hoje em dia você tem diversos tipos de pessoas, diversas realidades de vida, e você entende o que serve para você e o que não serve para você. E tá tudo bem a gente pensar dessa forma. A gente tem que saber separar os mundos, né? Então o que acontece?
Hoje em dia o mundo as pessoas estão muito voltadas para suas próprias necessidades, estão muito voltadas para a sua construção de carreira, para a sua construção de sucesso, para suas metas pessoais e individuais, que elas acabam negligenciando muitas das vezes e esquecendo a parte do relacionamento. Sim, a parte mais emocional. A parte mais emocional. Então elas focam tanto no racional, em construir uma carreira, elas se cobram tanto em querer ter um status profissional, ter um sucesso profissional, ter uma carreira bem estabelecida, que elas acabam negligenciando a parte dos relacionamentos. Porque isso não me agrega agora, isso vai me dar dor de cabeça, porque relacionamento dá trabalho. E a gente tem que estar comprometido em empenhar. E essa parte da estabilidade financeira é uma busca hoje, né, por todos. Mas você acha, Mayara, que é extremamente importante ter uma estabilidade financeira no relacionamento? É pra ser sincero, viu, Mayara? Eu acho que sim. Né? Não que um relacionamento não possa, né, ser desenvolvido, mesmo que não haja uma estabilidade financeira. Mas eu acho que se um relacionamento tem uma estabilidade financeira, ele é um relacionamento mais fácil, né? Nunca é fácil, mas vamos falar, né? Menos difícil, menos complicado. Porque você tira um dos fatores de complicação, de estresse, né? Você está tirando, então, logo, se você tem essa estabilidade, eu acho que a tendência aí é que seja mais fácil ter um sucesso dentro desse relacionamento. Então nada de o amor supera tudo. Não. E você acha que pode ter uma relação... Foi uma coisa que contaram pra gente lá na infância, a gente, né, e a gente cresce, acreditou, né? E eu acho que é aí que vem muitas frustrações da nossa vida, porque realmente a gente acha que o amor supera tudo, basta ter amor, né? Exato. Que tudo vai dar certo, e depois, quando você cresce, fala, opa, não é bem assim. E aí, quando você descobre isso, vai te gerando, né, que as pessoas começam a ter várias frustrações, porque realmente idealizou um mundo cor-de-rosa, e aí na hora não é tão cor-de-rosa assim, né? Exatamente. É que nem quando você se casa, que aí você idealiza uma pessoa de uma forma, e aí quando se junta é que você vai ver os defeitos, ver tudo, e você tinha aquela expectativa, né? Exato. E aí vem frustração E acho que às vezes a gente precisa também entender e começar a compreender de forma o que é o amor. Porque as pessoas têm essa visão fantasiosa do que é o amor pode tudo, o amor conquista tudo, mas não, a gente tem que entender o que é o amor, fazer uma anatomia mesmo ali, o amor é isso, porque assim, a gente pensa que o amor é só sentimento, e o sentimento por si só ele é muito volúvel, né? Ele não é tangível, a gente não consegue tangibilizar o sentimento. E o amor ele é construído apesar de uma série de coisas. O amor também é questão de escolha, o amor é atitude. Sim. O amor é você estar perto daquela pessoa e você escolher ficar com aquela pessoa. Tanto que tem uma frase que eu gosto muito que ela fala: terminar é escolher deixar de amar. Porque quando você está com uma pessoa, você escolhe estar com aquela pessoa e passar pelos desafios, passar pelas provações da vida, passar pela série de conflitos que vai existir ali, você conseguir transitar dentro desses conflitos, os altos e baixos de qualquer relação, você vai conseguir transitar bem dentro delas. Então você está escolhendo, aquela pessoa segura a mão dela, eu escolho amar você, eu vou estar com você pro que der e vier, pro que acontecer. A gente está junto. A partir do momento que eu rompo esse compromisso, eu já estou escolhendo deixar de te amar. Então, amor também é uma escolha. Escolha isso. Não é só uma escolha. Mas você acha que emoção, pode né? ter um término ali, usar a razão para terminar por conflitos que está tendo entre o casal, mesmo amando? Com certeza. Com certeza, porque assim, a gente tem essa coisa do... O emocionado é aquela pessoa que ela acredita no amor acima de tudo, ela pensa no amor acima de tudo. Existe sim essa vertente, é um fato, mas assim, a gente também tem que ser realista. A gente... como que a gente consegue transicionar isso? Como que a gente consegue idealizar essa situação? Então, por exemplo, a gente tem um relacionamento, a gente se gosta muito, mas a gente está em momentos de vidas diferentes. A gente está em situações diferentes e essas divergências elas acabam gerando complicações para a relação. Porque relacionamento, antes de mais nada, ele é afinidade. A gente tem que estar em momentos oportunos, a gente tem que estar com afinidades coligadas. Aquela coisa, os opostos se atraem. Os opostos podem até se atrair, mas os opostos não se mantêm. A física explica. Então, nesse caso... Então, o amor é uma escolha racional. Né? O amor é uma escolha, então isso passa dentro de uma racionalidade, né? O que desperta é o sentimento. Poxa, por exemplo, conheci a Mayara, me apaixonei. Estou apaixonado, quero investir numa relação com a Mayara. O meu sentimento determina esse investimento na relação. Então eu vou fazer de tudo pra gente ter uma relação legal, vou fazer de tudo pra conquistar, vou fazer de tudo ali pra conseguir construir esse relacionamento. Mas a permanência em cima desse relacionamento, para que ele seja construído de forma saudável,
É baseado em Baseado em escolhas, escolhas, em afinidades, em questões do relacionamento, da conversa, do diálogo, que é muito importante, porque é isso que vão construindo as relações. A gente tende a acreditar, isso de forma como vocês colocaram lá atrás, o mundo cor-de-rosa, que o amor pode tudo, basta eu encontrar alguém que eu vou ter sucesso no meu relacionamento, isso é errado. É uma visão muito errada que a gente tem, que a gente traz muito sofrimento pra gente. Exato. Porque não dá certo. certo. A gente coloca no outro. Né? A gente projeta as nossas necessidades, as nossas fragilidades, as nossas carências, os nossos medos numa outra pessoa. Isso é errado demais. Que também tem suas carências, também tem seus problemas e suas dificuldades. E a gente espera que o outro haja de uma determinada forma. É aquela coisa. Nem eu sei como que eu vou agir amanhã. Às vezes eu acordo de manhã, eu quero fazer uma determinada coisa no dia. Eu quero que meu dia seja de uma determinada forma. Ele não é. E como que eu vou querer que o outro seja igual? Seja da forma que eu quero? Não tem como. Não tem como, exatamente. Aí tem que ter a visão realista aí pra você no dia a dia saber lidar com aquilo, né? Exato. Porque é uma hora a emoção, né, do amor vira, pode virar, né? No dia a dia vira, né? Vira outras coisas e aí se a gente não tiver esse lado mais realista de lidar com a situação pra poder corrigi-la, esse amor fica insustentável. Exato. E vocês acham que a falta de emoção em um relacionamento pode ser tão prejudicial quanto a falta de realismo? Com certeza. Com certeza. Porque assim, a gente tem que saber ponderar as duas situações. Emoção demais, ela é prejudicial, porque você tem que ter uma base de realidade, porque a gente vive no mundo real, a gente vive no mundo com necessidades, a gente vive no mundo com compromissos, que a gente tem que saber lidar e poder organizar essas demandas todas que a gente vive. Mas se um relacionamento ele baseia-se só na parte das obrigações, na parte dos deveres, na parte da realidade excessiva da relação, você perde o encantamento pelo outro. Porque o amor ele também se baseia pelo encantamento. E o encantamento ele impulsiona a admiração que eu tenho na outra pessoa. E amor está completamente ligado ao quanto eu admiro o outro. Exato. Se você não consegue admirar o seu parceiro, você não consegue amá-lo. Se você não consegue amá-lo, fica uma relação insustentável e você toca ela na obrigação. Aí, por outras situações, você opta se ficar naquele relacionamento. A gente conhece várias pessoas que têm relacionamentos onde estão juntos hoje em dia por conveniência. Porque é muito difícil separar, porque é mais cômodo estar aqui. É comodismo. Já estou aqui, já estou... Então, são as armadilhas que vão entrando dentro dos relacionamentos. Alguns medos também, né? Exato. Medo de não conseguir outra pessoa, que vai ficar sozinho, do que vão falar. Segurança total. A zona de conforto, de comodismo, não gera nada, né? A gente não tem crescimento. Não tem crescimento, exato. Na zona de conforto. A zona de conforto é pior zona, é aquilo que nada acontece. Né? Então, para ter crescimento, a gente precisa sair da zona de conforto. Então, um relacionamento... trabalho, nossa vida. E quando você tá numa situação só porque ela é cômoda para você, não tá crescendo, não tá expandindo, né? E nós somos seres que nós precisamos, né, crescer, né? Passa a vida da gente justamente em busca de crescimento e evolução. Então acho que quando entra nessa fase do relacionamento que tá muito cômodo, aí precisa ter uma pitadinha de emoção, de emoção para poder sair dali e de realismo também, para você saber, e aí o que eu faço nessa situação que eu posso fazer para melhorá-la, né? Então acho que aí você tem que saber unir as duas coisas, porque, né? Senão a gente não sai. As emoções que nos impulsionam a fazer as coisas. É o nosso lado emocional que nos impulsiona a querer alguma coisa na vida, a determinar um tipo de objetivo que a gente quer. Se a gente não tem essas emoções bem estabelecidas dentro da gente, por isso que eu falo assim, eu brinco, o ser emocionado. O que é o ser emocionado? O ser emocionado é você viver tudo que você se predispõe a viver da melhor forma possível e se dedicar àquilo com a maior importância que você tem. Então você vai se dedicar 100%. Você quer viver um relacionamento? Dedique-se 100% ao relacionamento que você quer. Você quer ter um trabalho bem sucedido? Dedique-se 100% ao trabalho que você quer para que você consiga estruturar melhor as fases da sua vida. E o emocionado, ele trabalha justamente com isso. Eu brinco muito nisso, né? Hoje em dia as pessoas têm essa coisa do é que eu sou emocionado, eu vivo em relações. Mas ser emocionado é diferente de ser intenso. Sim. Exatamente. Né? Seja emocionado, mas não seja intenso nas coisas. E quando eu digo intenso, no sentido negativo. Você conhece uma pessoa, você já está namorando aquela pessoa amanhã, você não conheceu, você não se desenvolveu, você já coloca a pessoa dentro de casa. Eu não posso muito falar sobre isso. Eu tenho um pouco emocionado. Pois
E tá tudo bem. Eu acho que assim, a gente tem que saber lidar com essas diferenças, porque assim, não é uma caixa. Ninguém é uma forma de bolo que a gente vai colocar todo mundo igual ali e vai funcionar. A mesma equação que funciona pra mim não funciona pra ela, que não funciona pra ele não funciona pra você. Exato. E a gente tem que entender ali como é que a gente vai misturar essas equações todas. Mas, Rodrigo, você acha que a estabilidade financeira, ela pode afetar o sentimento verdadeiro de alguma forma? Eu não digo que ela pode afetar, mas ela vai interferir. E o que Positivamente ou negativamente? Depende. Depende da maturidade das pessoas envolvidas ali nessa situação. A gente estava até conversando no bastidor sobre isso um pouquinho mais cedo, dessas diferenças financeiras que existem dentro dos relacionamentos. E se for muito bem conversado, muito bem estruturado e as pessoas envolvidas estiverem com uma maturidade, poxa, eu entendo o momento de vida da outra pessoa, eu entendo o meu momento de vida, e a gente consegue dialogar e consegue equalizar isso, alinhando as minhas expectativas, alinhando a sua realidade, tá tudo certo, vai positivo. Agora, se não existe, é aquilo que a gente falou um pouco mais cedo, é o diálogo. Se você não conversa, se você não estrutura, porque é aquela coisa, né? A gente tende a evitar conversas difíceis. Conversas difíceis são necessárias. São necessários. Se a gente evita as conversas difíceis, e isso que estraga a maioria dos relacionamentos hoje em dia, é a falta de diálogo, é a falta de conversa. Porque, é um assunto delicado, eu não vou tocar. Aí fica aquele mega elefante branco no meio da sala. A gente, tem um elefante branco aqui, a gente contorna ele aqui embaixo. Não estou falando sobre o assunto, mas ele está lá dentro. Sim. Uma hora ele vai começar a interferir. Ele vai interferir. Mas para vocês dois agora, esse questionamento. E se eu tenho aí um encontro de duas pessoas, uma emocionada e a outra totalmente realista? Quais são os desafios aí que vão... Você acha que não dá pra ter um relacionamento, Mayara? Não dá pra ter um relacionamento? Dá, né? Vamos tudo, dá, né? Porque, né? Aí a pessoa deixa de ser tão emocionada, a outra deixa de ser tão realista, né? Cada um cede um pouco e sim, pode dar Mas certo. Tem que ter esse diálogo, né? Mas tem que ter o diálogo e tem que ceder, não tem como, porque senão não vai dar certo. Se ninguém ceder, se ficar os dois polos ali, o emocionado demais com o realista, gente, já tive. Aí Nossa, eu sou né? Eu gosto, sou apenas realista, já tive, assim, fica muita cobrança, fica muita coisa chata, entendeu? Que, né, o emocionado ali te cobrando toda hora, presença, e cobra isso, e cobra aquilo, acaba que vira um peso. Sim. Mas você não acha que né? aí E o peso você faz o quê? Se livra. Se livra. Então acho que dá pra ter, mas aí as duas pessoas elas têm que, primeiro, entender quem elas são e quem elas são ali naquele relacionamento, né? Então assim, eu sei que eu sou emocionado, então tento ser, né, mais... um pouco menos, e o realista, eu sei que eu sou realista, eu tento também ser um pouco mais para poder equilibrar para a relação dar certo. Mas quando não tem essa troca e nenhum dos lados consegue flexibilizar, não vai dar certo. Não vai dar certo. Precisa ter o diálogo e a flexibilização ali para a coisa continuar, né? Ou pode fazer aquele jogo, né? Que é o que a gente fala, por exemplo, a gente tem nas redes sociais esse meme que a gente fala, né? Todo relacionamento tem um casal tem a pessoa que planeja toda a viagem e a outra que nem sabe o que está acontecendo. Né? Existe, né? E geralmente essas pessoas elas se encontram e tá tudo certo, e dá super certo. Eu acho que no relacionamento, quando a gente parte para esse campo, acho que a gente pode usar essas coisas. Qual que é a minha característica? Eu sou mais emocionado? A pessoa que está comigo é mais racional? Vamos usar os nossos favores, essas diferenças que a gente tem? Deixa então que eu cuido da emoção da relação, deixa que eu programo um jantar legal, deixa que eu programo uma coisinha para deixar mais leve, e deixa a pessoa que é mais realista cuidar dos problemas da relação. Porque cada um vai contribuindo com aquilo que pode, cada um vai contribuindo com aquilo que tem e funciona bem. Por isso a importância de conversar, né? Porque daí você vai identificando e vai ajustando ali os pontos que precisa e aí dá pra ser feliz, né? Mas é que normalmente o emocionado, ele cobra a emoção. Exatamente. E o realista se irrita com essa cobrança, entendeu? Mas aí é que isso ocorre mesmo. Por que existe essa cobrança? E eu vou dizer, eu já fui a parte que cobrou. Eu tinha um ex-relacionamento meu. Foi hoje, ele já se entregou que hoje ele é emocionado. Foi emocionado. Eu vou falar depois da outra parte do lado de lá. Não, mas e assim, vai muito da questão da maturidade, eu acho. Isso é muito importante. Quando a gente começa a se conhecer e entender essas questões, porque assim, o relacionamento é respeitar limites, né? Quando a gente cria uma relação saudável, a gente respeita o limite do outro, a gente tenta entender o outro, e porque quando a gente vai para esse campo da relação, a gente tende a
a fragilizar demais e esticar a corda demais como se fosse uma competição. Sim. E eu já tive nessa fase de não ter essa maturidade que eu tenho hoje. E, por exemplo, eu namorava, a gente ia viajar e eu cobrava, por que você não postou um stories comigo? Nossa, você era nesse grau? Era nesse grau. Eu sou emocionado assim. Eu era nesse grau. Poxa, mas você postou sozinho, por que não postou comigo? O que tá acontecendo? Então, e aquilo me doía tanto, aquilo me machucava tanto. Até que eu falei, poxa, mas peraí, o erro é meu. Eu tô esperando demais de uma pessoa que não é a característica dela ser assim. Exato. E quando a gente começa a entender esses pontos, a gente começa a entender até onde a pessoa pode me dar. E com o tempo ali você vai condicionando a pessoa a trabalhar, você vai estimulando a pessoa a fazer de uma outra forma, porque relacionamento é isso, relacionamento é olhar o outro, é entender o outro e é compreender o outro. Que aí quando você está disposto a isso, a relação ela funciona, independente dos obstáculos e das dificuldades que se tem. É compreender e entender da forma que ele é sem querer mudá-lo, né? Exato. Isso é o importante, né? Porque você não pode criar aquela expectativa e querer mudar ele totalmente, né? E é isso que me chama mais atenção nos relacionamentos e nas pessoas, no geral. O que acontece? Conheci você, a gente se apaixona. Eu me apaixonei por você porque você é exatamente desse jeito que você se apresentou pra mim. A partir do momento que eu projeto a minha expectativa em você, eu quero te mudar. Aí você, pra me agradar, vai cair no erro de tentar mudar. Logo, você não é mais a pessoa por qual eu me apaixonei. Por isso que as relações estão cada vez mais rasas, estão cada vez mais inconsistentes. Porque você muda, aí eu já perco a graça, porque você já não é mais aquela pessoa que eu me apaixonei. Então tá. Aí a gente fica no piloto automático. Aí qualquer estremecidinha que for dar na relação, vamos terminar que é mais fácil? É mais fácil. A gente falou disso outro dia aqui no programa, né? As pessoas, elas descartam com mais facilidade. Isso é um pouco meio... Você que me contou essa história uma vez, né? Na conversa. Vai, vou deixar você contar. Conta pra gente. E minha avó, né? A gente tem uma coisa... Eu gosto muito de trazer analogias para as coisas que eu faço na minha vida, assim, e para os momentos que a gente vive. E conversei com minha avó há um tempo, e ela chegou pra mim e falou assim, Rô, olha só, a gente tava falando sobre isso. Por que as relações assim, assado? Ela falou assim, o problema é que as pessoas se separam hoje porque antigamente a gente era acostumado a consertar as coisas. Então antigamente era muito mais difícil a gente comprar um sofá novo, era muito mais difícil a gente comprar uma televisão nova, uma geladeira nova, porque era caro, era difícil, o país tinha outro momento. Hoje em dia, com a possibilidade do crédito, a situação econômica melhor, a gente consegue fazer essas substituições mais fáceis. Então quebra um celular nosso, o que a gente vai fazer? Vamos ver outro para comprar. Dificilmente a gente vai querer arrumar, porque de fato nem vai compensar mandar arrumar o celular. Sim. Então a gente se acostumou com o descarte. No tempo dos nossos avós, eles eram acostumados a consertar. Então tudo que dava problema, vamos mandar para o conserto. O sapato tirava a sola, vamos mandar para o sapateiro para arrumar, para lixar, para polir, deixar tudo certinho. E hoje a gente já não tem mais essa cultura de arrumar as coisas. E relacionamento a gente precisa consertar às vezes. A gente precisa encarar as dificuldades, ver onde está estragado, olhar para ele e tentar consertar. Mas hoje o que acontece? A gente descarta. E esse comportamento social se reflete nas nossas relações. Perfeito, por isso que a gente fica encalhada. Você não tá encalhada, meu velho. Você tá solteira tá por opção. Né, separar as coisas, exatamente. Mas, Mayara e Rodrigo, nesse quesito de um amor mais realista, como manter a chama ali do amor verdadeiro? Como que o amor se mantém com tanta realidade, às vezes? É um desafio. É um desafio, porque assim, é muito fácil a gente falar aqui e imaginar, porque é perfeito, o amor pode tudo. Eu acho que assim, é o comprometimento que você tem com outra pessoa. É aquela coisa, o que é o amor? O amor é um sentimento, isso é indiscutível, todo mundo sabe. Sim. O amor, ele causa uma série de reações químicas dentro da gente que nos torna dependentes da outra pessoa. Tanto que a partir do momento que a gente fica longe do ser amado, o que acontece com a gente? A gente fica triste, a gente fica pensando... É como se fosse uma abstinência. A gente quer aquela pessoa, a gente tá querendo aquela... Então a gente fica com aquela pessoa. E o amor, além desse sentimento, foi aquilo que eu falei um pouco mais cedo. Ele é a escolha. Eu escolhi ter uma relação com essa pessoa. Eu escolhi essa pessoa por uma série de qualidades que essa pessoa tem, por uma série de características que essa pessoa tem. Ela me completa. Essa pessoa, ela é uma pessoa que eu posso confiar, é uma pessoa que está disposta, que eu posso contar, que no momento de dificuldade eu sei que ela vai estar do meu lado. E o que a gente quer? A gente quer uma pessoa que possa nos amparar, a gente quer uma pessoa que a gente possa dividir o fardo da vida, Sim. possa dividir as alegrias da vida. Companheirismo, né? Exatamente. Então, a partir do momento que eu entendo que aquela pessoa representa tudo isso para mim,
ela é cara demais para eu perder. Então eu vou escolher amar independente de qualquer coisa que aconteça. Eu vou segurar na mão dela, assumir um compromisso com ela, pronto. É isso que nós temos. Que era o que acontecia antigamente. As relações antigamente duravam assim. Os nossos avós, os casamentos duravam muito mais tempo antes do que duram hoje em dia. Por quê? Tinha esse compromisso com o casamento. Você é minha esposa, eu sou seu marido. Você é minha esposa, eu sou seu marido. Enfim, estamos juntos. Para o que der e vier, o que acontecer. E as crises se superavam juntos. Hoje em dia, na primeira turbulência, as pessoas, elas... Eu acho que, antes de tudo, as pessoas precisam ter entendimento de si. Quando você fala assim, sim, né? Mas antes de você chegar nesse ponto, você tem que ter um entendimento de si, tem que ter um autoconhecimento. Porque quando você coloca, né, parece que é, né, vamos conversar. Mas quando você não tem o conhecimento de si, das suas... né, da parte sua que é legal e daquela parte que não é das suas sombras, né, que você tem que olhar, fica muito difícil ter uma conversa para quem não olha para si, porque você está todo momento olhando para o outro, que o outro está fazendo, sem olhar para você. Então, acho que antes, para ele funcionar, para o relacionamento funcionar mesmo, precisa ter pessoas, né, 2 pessoas que tem um autoconhecimento, pelo menos o mínimo do autoconhecimento. Não, e a pessoa porque se conhecer, né? Se conhecer, porque se chega muito imaturo, se chega muito, por mais que, né, que a gente tenha, não vai dar certo porque você não se conhece, né? Você não entende por que aquilo gera uma emoção em você não entende o porquê daquilo, então sempre vai ser o outro, nunca você, né? Eu nunca sou culpado de nada. Então, antes de chegar no ponto de se relacionar com outra pessoa, você tem que saber se relacionar com você. Com você. Senão, né, o amor, se ficar dependendo só da emoção a todo momento, a gente tem várias emoções. Tem amor, tem raiva, tem ódio, tem vontade de matar. E a gente tem os hormônios, né? A gente tem os hormônios. E a hora que vem essa emoção, eu tenho vontade de matar, o que eu vou fazer? Entendeu? Aí tem que vir o seu autoconhecimento para você, né, entender. Sim. Né, que você não... Então, se não tem pessoas que buscam o autoconhecimento, que estão, né, maduras ali em si, fica difícil até a conversa, porque é você falando A, a pessoa escutando, né, B, e a comunicação ela nunca vai acontecer em pessoas que não têm essa visão. Bora fazer terapia. Terapia pra fazer terapia. Antigamente... Já vamos ver como é que estão os hormônios, tá tudo regular. Acho que antigamente o que fazia eles ficarem juntos, assim, mais do que essa questão de um entender o outro e um querer, né, o melhor, era uma questão social. Social, exatamente. Que é diferente de era obrigação, hoje, porque não podia separar. Hoje, pra gente se manter junto, não é mais uma questão social. Então, mulher não pode... Imagina, casou, tem que ficar... Hoje a gente não tem mais uma questão social. Então, antigamente, ok, eles ficavam juntos, mas eu acredito mais por uma questão social do que essa troca para fazer o relacionamento funcionar, né? Então tinha várias outras questões para manter que hoje a gente não tem e que por um lado é muito bom, mas por outro fica nessa coisa, né, do troca-troca, né? E eu acho que hoje não ter o troca-troca é isso, ter pessoas que estão comprometidas, e o comprometimento é com a relação, com, né, com o namoro, com o casamento, enfim. Então, dispostas a isso, mais do que um conceito social, né? E Mayara, você sofreu algum preconceito quando você decidiu separar? Eu não, eu sofri, não tô sabendo. Porque eu não ligo, tô nem aí. Tô nem aí, nem zero. Se todo mundo fosse bem resolvido assim. Mas vamos falar dos traumas, gente. Porque os traumas eles podem interferir muito em vários sentidos. Mas vocês acham que pessoas que sofreram muitos traumas na infância, sobre amor de pai, amor de mãe, isso faz uma pessoa vir a ser mais realista ou menos amorosa numa relação, menos emocionado, que é o tema ou até mais emocionada também, porque assim, querendo ou não, a criação, às vezes a criança vendo como que os pais vivem, pode interferir. Qual que é a tua opinião, Rodrigo, sobre isso? Completamente. Freud explica. Já não gosto de Freud. Freud tira a autorresponsabilidade das pessoas. O que acontece? A primeira infância ali, que é a formação de caráter da pessoa, é a formação cognitiva da pessoa de fato, ela é espelhada no seu primeiro ambiente. Tanto que o primeiro amor de um menino é a mãe.
Sim. E o primeiro amor de uma menina é o pai. Então, tanto que quando você vai se relacionar, você começa a se relacionar com as pessoas, é muito comum você observar que o namorado é muito parecido com o pai. E a namorada é muito parecida com a mãe. Às vezes até casam, Às vezes até, exato, e é muito parecida ali as características. E cria-se um relacionamento muito similar ao que os pais tinham em casa. Então, por exemplo, pessoas que têm pais divorciados, onde tinha um ambiente de muito conflito dentro de casa, elas têm mais dificuldade de se relacionar. Sim. Porque elas não tiveram essa maturidade, esse emocional muito bem estabelecido na sua criação. Então isso interfere muito. Os traumas vividos na infância, os traumas de outros relacionamentos também, que são pouco digeridos, que cai muito no que a Mayara disse. As pessoas, elas precisam se conhecer, elas precisam se entender, porque assim, como é que eu quero entrar numa relação a partir do momento que eu não sei o que eu posso oferecer para o outro? E a gente pensa muito no oferecer para o outro, é só a disponibilidade, é só o tempo, é só o que eu posso dar a ela, é só a condição financeira. Não, o que eu posso dar emocionalmente para essa outra pessoa? Qual que é a carga emocional que eu vou entregar para ela? Porque o relacionamento é isso. O relacionamento é a minha carga emocional junto com a sua carga emocional. E como é que a gente vai trabalhar esse imbróglio todo? Então tem traumas, tem uma série de questões ali que precisam ser resolvidas e discutidas. E eu preciso entender para não poder afetar os meus relacionamentos. E quantas pessoas a gente conhece que tinham relacionamentos incríveis, mas que por questões da própria pessoa, acabou se perdendo essa relação. Eu acho que você pode, né, todos carregam, mas é uma questão, nós somos autodeterminantes, né? Sim. A gente pode ter, tanto que você vê que pessoas têm traumas e faz daquilo, né, uma vitória, um meio de impulsionar, e tem gente que se apega no trauma e fica lá sofrendo eternamente. Porque aí tem a escolha, né? Esse trauma, por exemplo, eu tive um pai que não era tão presente assim. Logo eu posso, né, pegar disso, fazer disso e ficar com... Ou eu posso fazer disso, algo para falar, opa, não quero uma pessoa assim, né? Então eu acho que você determina, né? Quando Freud coloca ali, parece que você é produto do meio. Então, se você nasce, né, assim, né? E aí as pessoas às vezes pegam isso, já vi muita gente, você é terapeuta, deve ver mais. Mas eu sou assim porque eu sofri na infância. Amor, não. Você é assim porque você sofreu na infância, então você vai sofrer na vida adulta e o resto da sua vida? Não, ela tá pegando aquela ferida e tá abraçando, entendeu? Pra ficar ali, sofrendo, pra ficar alimentando aquilo ali, justificando. Aquela coisa, né? Você é produto do meio, mas a partir do momento que você tem conhecimento do que te afetou lá atrás, você tem a possibilidade de optar e mudar. Exatamente. Então, por isso que o processo terapêutico é muito importante para qualquer pessoa. A gente brinca muito disso, né? Hoje em dia tem essa coisa, vai pra terapia, vai pro CAPS, não sei o quê. Então, mas assim... Nas redes sociais tem um movimento ali do CAPS, tá todo mundo indo pro CAPS agora. Mas assim, a saúde mental é muito importante para você não só construir relacionamentos saudáveis, mas para qualquer área da sua vida. Por quê? Porque ela vai te trazer esse autoconhecimento. Porque foi o que a Mayara disse. O que acontece? Eu tive um pai assim ausente, então eu sou assim porque meu pai foi ausente. Tá, você teve a consciência disso. E o que você vai fazer com isso? A terapia, ela vai te instigar a funcionar, orientar. Vai fazer você primeiro entender, porque às vezes as pessoas elas nem percebem isso. Que elas são assim por causa disso. 80% das pessoas não percebem que elas são assim por conta de questões do passado, por conta de questões que elas passaram, por conta da criação que teve com os pais, por conta de referências anteriores, então elas não têm esse conhecimento. A partir do momento que você encara um processo terapêutico, você começa a ter o conhecimento. Poxa, eu sou assim por conta desse fator específico. Aí na terapia você vai conseguir tratar esse fator específico, desbloquear e te dar a opção. O que você vai fazer com isso? Você vai continuar aqui ou você vai elevar para lá? Tanto que a gente brinca, né? Eu fui pra terapia para descobrir um problema, eu saí de lá com mais 10. Gente, mas terapia é muito bom, eu recomendo, eu faço. Você faz, Doctor? Também faço. Começou a fazer, ó, de tanto que eu falei. Que eu não fazia, Ele ficava no meu pé. Eu fico no pé mesmo, porque amigo que é amigo pega no pé. Pega no pé. E a gente vai rapidinho pra um break e a gente já volta, pessoal. Voltamos! Gente, o papo tá quente, que esse intervalo, ó, altos papos aqui com esses Rendeu demais. Mas, Rodrigo, eu quero te perguntar o seguinte, nós estamos falando muito sobre essa questão do autoconhecimento para você ser melhor num relacionamento e para o outro.
Mas nem todo mundo tem condições de pagar uma terapia, porque hoje é caro. Existem outros meios ou formas das pessoas adquirirem esse autoconhecimento? Existem várias formas, assim, é aquilo que a gente sempre fala, naquela máxima, o conhecimento ele está na palma da nossa mão. A gente está com o celular, a gente está com o computador, a gente está conectado à internet o tempo todo. E a internet, quando ela é bem utilizada e bem empregada, ela é fonte de conhecimento. Então, hoje em dia, no Instagram, por exemplo, tem vários perfis que falam sobre, que dão dicas de autocuidado, que dão dicas de relacionamento, que dão dicas de autoconhecimento. Tem o próprio YouTube, se você pesquisar, fazer uma coisa mais ativa, você consegue pesquisar determinados termos, onde você tem dúvida e você consegue começar a se conhecer ali. Né? Então, tem vários processos ali para que você busque esse conhecimento e comece a se entender. Mas eu acho que para que você comece a ter esse comprometimento de você buscar esse autoconhecimento, é você parar de projetar a sua vida no outro. É você assumir o protagonismo da sua vida e você entender, poxa, se eu quero ter um relacionamento legal, se eu preciso construir um relacionamento legal, de quem depende? Depende de mim. Se eu quero ter sucesso profissional na vida, depende de mim. Então, você assumir o protagonismo da sua própria vida, você trazer a responsabilidade para você e parar com aquela coisa, e justificar os seus medos, justificar as suas falhas, justificar o seu comportamento baseado no que o outro te dá. O segredo seria, então, não vitimismo e não a acomodação. Exato. É ação. Quando você quer conhecer, quando você quer entender alguma coisa, quando você quer aprender alguma coisa, é uma busca ativa. E é o que eu falo para todo mundo. Você é o principal interessado. Você vai esperar que te entreguem? Você tem que buscar o conhecimento. Você tem que se autoconhecer. Você tem que ter a capacidade de olhar para você, e tem várias formas. Tem exercícios terapêuticos que a gente fala, cara, se olha pro espelho todo dia de noite antes de dormir, fala como é que foi seu dia hoje. Olha, fala para você mesmo, olhando no espelho, pega assim, olha, eu fiz isso, ou eu tive uma atitude que não foi legal, por que eu tive essa atitude? Comece a se questionar mais. Refletir, né? Exato. Mas eu comecei o meu auto, e aí pode ajudar o pessoal, né? Então eu comecei livro, comecei a ler, e aí eu ia me identificando com aquilo, entende? E aí começa a rolar esse processo de identificação. Exato. Aí você fala, opa, acho que isso aqui encaixa no que eu vivo, encaixa no que eu penso. E aí você começa a entender através daquilo como que você pensa, como que você gera suas emoções, né? Como que aquilo, né, gera um pensamento, que gera uma emoção. E aí você começa a se entender o que acontece com você. Então, o meu processo de autoconhecimento começou assim, lendo livros, né? E hoje a gente tá falando também mais, né, fora daqui, que hoje tem vídeos, lembra que a gente começou muito, mas hoje tem muita coisa. Na nossa época, que a gente não é tão novinha assim, não tinha essa informação tão difundida, né? Não tinha. Onde você ia buscar esse conhecimento, esse autoconhecimento? Não tinha. Hoje tem em todos os lugares. Mas a pessoa que começa essa busca pelo autoconhecimento, ela tem que estar focada no crescimento dela, né? Que a gente também comentou. Então, o foco tem que sair do outro e o foco sou eu, né? É sobre mim, é sobre as minhas atitudes, né? Então, quando eu comecei assim, eu ia começar a falar, gente, mas acho que isso aqui encaixa no que eu tô vivendo. Sou eu. Acho que sou eu, acho que eu sou assim. Direta foi pra mim. Porque às vezes você não entende. exatamente. Eu era muito impulsiva, assim, de ter reações muito que eu não gostava. Aí eu falo, mas eu não entendi o porquê que eu era. E aí, pra eu ir me lapidando isso, eu fui me autoconhecer. Hoje você faz terapia? Faço. Nossa, terapia. Depois eu fui pra terapia. Aí formei, ganhei dinheiro. Aí consegui pagar a terapia. Ó, gente, o Rodrigo tem um e-book muito legal. Não sei se ainda tá disponível lá nas redes, mas é bem bacana. Então, dá pra baixar lá? Dá pra baixar. Tá lá. vendo? É só entrar nas redes sociais do Rodrigo, começar a seguir ele, a Mayara. Os QR Codes de vocês já apareceram aqui. Mas vamos agora pra nossa... Vamos pras perguntas agora. Só a gente vai fazer um joguinho com perguntas rápidas. E vocês vão dar respostas curtas e sinceras, beleza? Vamos lá. Tô emocionado, falar pouco agora. Foi emocionado ser direto. Mas ser direto, é mais curto, hein? Então vamos lá. O que é mais importante? Lealdade ou segurança financeira? Lealdade. Qual é o segredo de um relacionamento duradouro? Cumplicidade. Paciência. Gostei, eu acho também. Pra vocês, qual é o maior erro que se pode cometer no amor?
Maior erro. Maior erro, eu acho que você negligenciar a sua própria vontade em detrimento do outro. Você se diminuir ao ponto de você se perder para agradar o outro. Esse é o pior. Que aí você vai desencadear vários outros erros. Pra você é traição. Sem contar que você vai acostumar e o outro vai sempre querer isso. Exato. Se tivesse que escolher paixão intensa ou estabilidade emocional? Estabilidade emocional. Estabilidade. Amor é mais sobre dar ou receber? Amor é sobre dar. É sobre dar. Para vocês, o que pesa mais em um relacionamento? Respeito ou atração física? Respeito. Foi junto, tá vendo? Esses dois estão Estão conectados, mais emocionais. Será? Tá escondendo o jogo. Conhecendo outra Maiara. Olha, surpreendente, hein, Maiara? Qual é o melhor conselho que já ouviram sobre um relacionamento? Sobre relacionamento? Melhor conselho. Conselho sobre relacionamento. Porque geralmente eu dou os conselhos, né? É que hoje você falou um que pra mim foi, lá atrás foi muito primordial. Daqui a pouco eu conto. Qual é o melhor conselho que vocês já ouviram? Eu acho que sobre relacionamento, eu não sei se enquadra sobre relacionamento, mas eu acho que assim, vai um pouco do amor próprio. Se ame tanto ao ponto de que se o outro te deixar, não seja o fim do mundo pra você. Olha! Eu acho que é isso. Pra mim, não vai ser fácil mesmo. Sobre relacionamento, não vai ser fácil. Assim, no começo não vai ser fácil. Esse é o conselho. Agora, se pudesse resumir o amor em uma palavra, qual seria? Escolha. Amor em uma palavra. Essa escolha foi bom, hein? Gostei. A escolha. Posso Resume copiar? tudo, pode, claro. É nossa. Maiara, já passou o book dele. Posso colar, porque eu gostei dessa resposta. Eu vou colar. E se vocês tivessem que dar um conselho para uma pessoa emocionada que sofre com as decepções amorosas, qual seria? Um só. Vá fazer terapia, meu bem. Terapia. Vá fazer terapia. Se conheça. Na terapia, Na né? Terapia vai se conhecer, né? E qual foi a maior decepção amorosa de vocês? São tantas, gente. Gente, eu vou falar a verdade. Hoje, pra mim, eu nem lembro, porque eu resolvi, ficou no passado. Então, uma decepção, nossa, mas teve... Você fala... Com certeza, né? Deve ter tido várias, mas hoje não é uma coisa que eu carrego, não. Ficou lá, então você fala assim, eu nem vou lembrar qual foi esse, porque já não, hoje pensando não me gera nenhuma emoção. Então, decepção a gente tem todo dia, mas nada que eu hoje eu pense, eu guarde, não. E eu vou até complementar a resposta da Maiara, que eu acho que vai ser mais importante do que eu dar a minha resposta. O que acontece? Quando a gente... as pessoas elas tendem a querer esquecer os traumas vividos. Tive decepções amorosas. Eu quero esquecer fulano de tal. Não quero nem lembrar que fulano existe. Você não vai conseguir fazer isso. Porque você viveu uma vida com aquela pessoa, você partilhou momentos com aquela pessoa foi importante pra você, você foi feliz, você se aborreceu. Enfim, seja o que aconteceu, que culminou no fim desse relacionamento, a partir do momento que você tenta esquecer, você tenta apagar. Quando você tenta esquecer, você se lembra tentando esquecer daquilo. E você não vai conseguir superar. E o que a Maiara disse foi muito importante, porque ela superou. Já aconteceu, resolveu e está lá atrás. Isso é importante. E isso é o mais importante. Se você não vai conseguir entrar no... É o que eu brinco sempre, que eu falo sempre para todo mundo que me pede conselho sobre relacionamento. Trate as questões do seu relacionamento passado. Porque se você não tratar as questões do seu relacionamento passado, o seu ex vai voltar para o seu relacionamento presente. Aí não vai dar certo. Olha, é verdade. E vamos lá, última perguntinha aqui. Vocês preferem um relacionamento intenso e instável ou estável e menos fogoso? Estável e menos fogoso. Olha, ela é bem emocionada. Não, gente, isso é racional. Não, pelo contrário. Eu acho que o intenso, quem vive muito naquela coisa, é o emocionado. O emocionado que precisa dessa emoção todo momento pra estar, não é não? É o dependente emocional. Então, mas tá quase. Nós vamos ter um programa dependente. sobre dependência. Porque na coisa você sabe que nem tudo vai ser todo momento,
né? Exato, a vida não é assim. Queimar, não, exatamente. E você sendo realista, você sabe que é né? Impossível não... Que não é a grande maioria. É aquela coisa, a gente é acostumado, enquanto pessoas, a gente tem a cultura do extraordinário. A gente quer sempre viver o extraordinário. A gente está sempre se preparando para o extraordinário, para a coisa mais incrível que vai acontecer. E a gente esquece dos dias normais. A gente esquece dos dias comuns. E nossa vida, 90% são dias comuns. E se a gente leva essa régua para o relacionamento, a gente consegue ter um relacionamento duradouro, um relacionamento normal, não tão fogoso, não tão, né, incendiário. Não precisa ser morno, não precisa ser, mas dá para ser mais. Também sem fogo não dá, né? Não pode, mas né? Agora, se você viver na ilusão, porque para mim isso é viver na ilusão, de que sempre tem, né, vai ser... Não, gente, na realidade não. Então eu acho que como... Me chamaram pra ser realista aqui, não sei por quê. Dependendo do ponto de vista realista, dependendo do ponto de vista realista, se você tem uma visão realista, você sabe que isso tem um momento ali no início e depois não tende a não se manter nessa intensidade. Sim. E tá tudo bem. Até porque no começo vai ter a paixão, que a paixão dura do meu ponto de vista, é totalmente diferente, né? E aí depois que vai vir, e você vai identificar os defeitos, que é o que a gente estava conversando. Né? Para fechar com um momento mais leve, vamos fazer uma brincadeira chamada Escolhas do Coração. A gente vai apresentar algumas situações hipotéticas e vocês vão responder com o que preferirem. Vamos lá? Vamos lá. Começando. Prefere um parceiro que planeja o futuro financeiro com você ou um que sempre planeja uma surpresa romântica? Surpresa romântica. Me surpreendeu, Mayara. Presente, surpresa pra gente. E você, Rodrigo? Eu, por incrível que pareça, eu acho o futuro financeiro muito importante. Então eu vou nessa porque assim, a gente precisa ter o planejamento financeiro para poder viajar, poder fazer as surpresas românticas. Então. E o que você acha mais importante? Trabalho ou amor? Gente, mas são perguntas difíceis, né? Trabalho é mais importante. Trabalho é mais importante. Trabalho é mais importante. Eu vou ficar... O trabalho é mais importante porque é a sua subsistência, né? Sem ele você não... São as necessidades básicas. Para você amar, Freud diz, para você amar, você precisa ter as suas necessidades básicas cumpridas ali, senão não dá certo. Qual seria o presente ideal? Uma viagem dos sonhos ou uma joia? Uma viagem dos sonhos com uma joia. Pensando em você. Uma viagem dos sonhos com uma joia. Não, eu fico com a joia, sabia? Eu tenho certeza. Eu acho muito triste você ter que ir lá comprar uma joia. Viagem até for, mas a joia foi feita pra ser um presente. Ser presente, eu também acho. Né? A viagem dos sonhos. Eu acho que é a viagem dos sonhos. E depois de todo esse bate-papo, vocês escolheriam um relacionamento emocionado ou realista? Realista. Emocionado. Eu acho que tá um pouco confuso a situação aqui. Mas, Mayara, foi uma delícia ter você conosco. Obrigado, Rô. Obrigado. Foi maravilhoso. Obrigado. Foi ótimo bate-papo aí, viu? A gente gostou. Adorei também. Eu também. Adoramos. Foi uma conversa muito boa. Foi. E lembrando de seguir as redes sociais, tanto do Rodrigo como da Mayara, como as nossas, e a do programa, é óbvio, e do canal Rede Vivar, que está aqui conosco, nos recebendo. Muito obrigado. E a gente se vê semana que vem? Semana que vem tem mais, pessoal. No mesmo bate-horário aqui, às 22 horas, todo domingo. Tchau, tchau.